vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre O País das Neves, que é um dos primeiros romances do Yasunari Kawabata, que, como vocês sabem, é o meu autor japonês favorito. Na verdade, eu só li ele e um romance do Junichiro Tanizaki, que eu não gostei muito, então esse posto de autor japonês favorito ficou aqui para o Kawabata mesmo. Inclusive, se você aí tiver sugestão de outros autores ou autoras japoneses e japonesas, deixe lá embaixo nos comentários. Exatamente por ser um autor do qual eu gosto bastante, eu sempre procuro ler pelo menos um livro do Kawabata aqui por ano. E daí eu coloco esses livros dele na minha meta literária, como é o caso aqui então de O País das Neves. Se você não sabe quais são os outros livros da meta deste ano, eu vou deixar lá embaixo o link para o vídeo que eu fiz mostrando aquela minha lista de possíveis leituras para 2022. E daí eu li este livro, já tem quase um mês, na verdade tem mais de um mês que eu li aqui O País das Neves, e eu estava ciente de já ter gravado o vídeo para ele, mas aí na semana passada eu fui procurar esse vídeo no canal e simplesmente me dei conta de que, por algum motivo, eu acabei me esquecendo de gravar. Eu já li esse livro há algum tempo porque eu fiz uma enquete entre os apoiadores e as apoiadoras do canal lá no Apoia-se. Inclusive, se você não faz parte desse grupo de pessoas, eu vou deixar lá embaixo o link para o meu perfil no Apoia-se, para quem sabe você considerar essa hipótese. Mas enfim, eventualmente eu faço algumas enquetes para saber quais serão minhas próximas leituras. E no mês de abril, se não me engano, no começo de abril eu fiz uma dessas enquetes e o livro ganhador foi aqui, O País das Neves. Eu li o livro naquela época, mas acabei me esquecendo de gravar o vídeo, então cá estamos. Uma coisa interessante aqui sobre O País das Neves é que esse livro ele foi publicado primeiro em 1937 e depois, durante os próximos 11 anos, o autor iria retrabalhar esse livro aqui, enfim, e daí ele seria republicado em 1948 em uma nova versão. E aqui já estão presentes de maneira bastante acentuada várias das temáticas e dos recursos estilísticos que depois seriam muito frequentes na obra do Kawabata, sobretudo em sua maturidade. E daí, pensando nessas outras obras dele, eu já li e já fiz vídeo aqui no canal para O Lago, para A Casa das Belas Adormecidas, que são dois romances de maturidade do autor, e aqui para A Dançarina de Izu, que foi um dos primeiros textos que ele publicou, se não me engano, foi a primeira novela que ele publicou. Então, enfim, caso você não tenha visto esses meus outros vídeos, eu vou deixar o link para uma playlist lá embaixo onde constam esses meus comentários sobre a obra desse autor. Então, pensando nessas características temáticas e estilísticas do autor que já estão presentes aqui em O País das Neves, nós podemos destacar, dentre outras coisas, a tensão entre a modernidade e a tradição, porque se por um lado o protagonista aqui do País das Neves é um homem muito ligado ao Ocidente, por outro, a Komako, que é uma geisha e uma das principais personagens aqui do romance, representa a preservação da cultura tradicional japonesa, e me parece que a permanência dela no fim do livro apenas reforça esse contraste entre os dois personagens. E falando em contraste, outro elemento recorrente nos textos do Kawabata e que já está presente aqui no País das Neves é esse contraste entre o movimento e a imobilidade, que são físicos, mas também são psicológicos. Então, pensando nesse movimento físico, não me parece à toa que o autor privilegie os espaços de impermanência, como, por exemplo, o trem logo no início do romance, ou então a estação de águas termais conforme a narrativa avança. Só que aí, por outro lado, nós estamos falando de personagens psicologicamente incapazes de sair de onde estão. E aí você tem o caso, por exemplo, da já citada Komako, mas isso se aplica também ao próprio protagonista, que volta todos os anos
àquela estação de águas termais, primeiro com a desculpa de ver essa geisha, mas depois a gente percebe que nem ele acredita muito nisso. Então, de igual modo, existe também um contraste entre a inércia apática e o desejo desses personagens. Mas, se eles estão psicologicamente imóveis, então talvez, e daí eu vou colocar esse talvez aqui, porque você vai ter que ler o livro para ver se isso se confirma ou não, talvez eles não consigam concretizar esse desejo e, portanto, romper com essa barreira de imobilidade que se coloca entre eles, né? E esse jogo entre a movência e a imobilidade é muito frequente aqui nos livros do Kawabata. Basta pensar, por exemplo, no caso emblemático aqui do A Casa das Belas Adormecidas, em que você tem ali o protagonista que vai até esse lugar onde as mulheres ficam dormindo imóveis e ele fica ali assistindo essas mulheres durante a noite. Outro elemento estilístico muito usado pelo Kawabata e que já aparece aqui nesse seu romance no País das Neves é a questão do ponto de vista, porque existe sempre um descompasso nas obras desse autor entre aquilo que o personagem percebe e aquilo que de fato aconteceu ou está acontecendo. E esse descompasso só é possível porque nós estamos falando de um ponto de vista absolutamente limitado, neste caso aqui, à experiência individual de um homem que, apesar de ser bastante contemplativo e observador, está só de passagem por um lugar, de modo que a gente tem acesso apenas às impressões que ele tem daquele lugar e daquelas outras personagens. E é a partir dessas impressões que o próprio protagonista vai aos poucos se construindo conforme o romance se desenvolve. Outro elemento muito característico do Kawabata que já está aqui é a relação entre o ser humano e a natureza ou entre o homem e a mulher. E frequentemente as mulheres nos livros do Kawabata são descritas a partir de atributos que são próprios da natureza, o que não deixa de ser um jeito muito bonito de descrever a mulher. E aqui no País das Neves, essa característica ela é posta com muita evidência logo no início do romance, porque você tem ali a sobreposição da imagem de uma mulher em relação à paisagem natural ao fundo, e aí conforme o narrador descreve a moça, ele também acaba descrevendo essa natureza como se ambas fossem uma única coisa, um único elemento. E no caso do protagonista aqui deste livro, nós estamos falando de um sujeito fascinado, de um sujeito que admira bastante a beleza feminina, então isso contribui para essa relação que se estabelece entre esses elementos que, em um primeiro momento, podem parecer até opostos, mas essa oposição vai ficando cada vez mais suave conforme o romance avança, ou há picos, né, há alternâncias entre o aprofundamento e esse movimento de suavizar esses contrastes entre opostos. Outra coisa que vai ser muito frequente e vai ser muito característica da obra do Kawabata e que também já está aqui no País das Neves é a sugestão sexual que é tão bem construída que acaba substituindo qualquer tipo de descrição. E eu acho muito interessante o modo como esse erotismo aparece nos textos do Kawabata, sem que ele, na maioria das vezes, descreva nenhuma cena sexual. Então, eu acho isso muito interessante, como ele consegue construir essa sugestão de maneira bastante eficaz. Outra coisa que vai estar aqui presente são os triângulos amorosos, que sugerem a impossibilidade da concretização do relacionamento entre as pessoas. E no caso aqui do País das Neves, existem dois triângulos amorosos, mas curiosamente os dois aparecem muito mais no campo da sugestão do que explicitamente. Isso é muito curioso. Outra coisa muito frequente na obra desse autor e que já está aqui no País das Neves é essa narrativa pautada pela memória.
e essa memória aparece conforme os personagens se recordam de algo do passado, evidentemente, ou quando eles se reencontram com alguém que no passado foi muito importante. Então, existem personagens aqui que, em determinadas situações, são quase como personificações desse passado, personificações dessa memória. E por último, mas não menos importante, aqui em O País das Neves, nós já temos elementos como a plasticidade, o cromatismo e a sinestesia, que são muito recorrentes também na obra do Kawabata. E esses elementos permitem ao autor adotar um estilo quase impressionista no modo de descrever determinadas cenas, conforme vai salientando, ora os contrastes, ora a mistura entre diferentes cores, planos, formas, texturas, sentidos, sons e etc. E esse cromatismo, sobretudo, essa sinestesia, são elementos que me fizeram lembrar de um texto do Goethe chamado Doutrina das Cores. É um texto que ele escreveu entre 1790 e 1810, se não me engano. Eu tenho esse livro aqui, mas eu não sei onde ele foi parar, então vou deixar uma capa para que você veja. Então não é um livro difícil de encontrar, enfim. Mas nesse livro, nesse texto, que é um texto teórico, então, o Goethe pensa nas cores não do ponto de vista da física, como antes aconteceu lá com o Newton. Então, ele não tenta entender como o nosso olho percebe as cores a partir da decomposição da luz, etc. e tal. O que interessa ao Goethe é pensar em como essas cores podem afetar a nossa subjetividade, e é claro que eu estou aqui simplificando bastante toda essa discussão. Mas veja, exatamente por estar interessado nisso, o Goethe fala sobretudo da polaridade emotiva das cores. E é daí que vem aquela noção de que, por exemplo, cores quentes sugerem a alegria, a excitação, ao passo que cores frias se ligam à saudade, à melancolia, à tristeza, etc. Então veja, nos textos do Kawabata, ele parece estar muito a par de toda essa discussão e ele se aproveita bastante dela. No caso aqui de O País das Neves, esse uso das cores é realmente impressionante, pensando em como ele ajuda a construir o contraste entre as personagens femininas e como esse uso das cores sugere, inclusive, a construção da subjetividade do protagonista masculino. E daí já sobre no que se refere à sinestesia, em vários trechos o Kawabata descreve tudo a partir de nuances que fazem com que as sensações e as imagens se sobreponham. E isso, enfim, é outra característica ligada, essa sobreposição de imagens e sensações é outra característica ligada lá que diz muito respeito ao impressionismo. Então, a cor, a temperatura e os sons, mais de uma vez, aparecem relacionados. E um exemplo disso está no trecho da página 70, em que o narrador diz o seguinte: nuvens surgiram, as montanhas que estavam na sombra e as que ainda recebiam a luz do sol se sobrepunham e a alteração gradativa de sombras e luzes proporcionavam a paisagem levemente fria. Então veja que esse jogo de cores afeta inclusive o clima da região. Logo depois, a pista de esqui também começou a escurecer. Olhando-se para o horizonte abaixo da janela, viam-se colunas de gelo semelhantes à gelatina nas cercas de crisântemos secos. No entanto, o som da calha escoando o degelo da neve não cessava. Então perceba como o cromatismo e a sinestesia fazem com que até mesmo algo banal e cotidiano, como por exemplo esse entardecer com o degelo acontecendo ali ao mesmo tempo, seja descrito de um jeito quase grandioso. E isso me fez pensar que aquele erotismo que eu mencionei antes, relacionando aqui ao estilo do Kawabata, também tem muito a ver com essa linguagem que mistura os sentidos no processo de escrita do autor. Então é como se esse erotismo fosse um erotismo
que se dá mesmo por vias dessa linguagem sinestésica, digamos assim, essa linguagem que apela de maneira tão direta aos nossos sentidos. Pois bem, então, postas todas essas coisas, a narrativa aqui de O País das Neves se passa nesse lugar que dá nome ao livro, que na verdade não é um país, é uma aldeia isolada em meio às montanhas do Japão. E nessa aldeia funciona uma estação de águas termais. E veja bem, o nome desse lugar é País das Neves e isso não é à toa, porque lá o inverno é bastante rigoroso. A neve ela é responsável, inclusive, por aumentar a sensação de isolamento desse lugar. Por isso mesmo, o frio aqui ele não aparece como algo aconchegante, como algo convidativo, como algo, enfim, reconfortante. Nós estamos falando aqui de um ambiente bastante hostil de tanto frio que faz por lá, né? E essa hostilidade, ela vai ser muito importante não só para caracterizar o espaço por conta desse clima gélido, mas também para caracterizar os próprios personagens, dentre os quais se destaca sobretudo aqui o protagonista que, a despeito de toda essa hostilidade da região, todos os anos vai até essa estação de águas. O nome desse protagonista é Shimamura, e daí, enfim, eu vou ter que olhar aqui porque eu não guardo nenhum desses nomes japoneses, né? Mas enfim, então o Shimamura, ele é um homem que mora em Tóquio, ele é casado, é pai de 2 filhos, ele é muito interessado em arte, então ele é um homem muito culto, e ele é um verdadeiro bom vivant. Inclusive, eu não me lembro se em algum momento é dito em que exatamente ele trabalha, mas ora parece que ele é um escritor ou um crítico literário, porque ele se interessa muito, por exemplo, pelos diários que uma das geishas da estação de águas escreve, então ele fica muito interessado em ter acesso a esses escritos. Mas ora ele aparece ali quase como se fosse assim um homem de negócios, e isso reforça, e essa impressão que eu tive se reforça sobretudo por conta da frieza dele para com essa moça, para com essa geisha que eu acabei de mencionar. Mas o fato é que fica bem óbvio que apesar independente da profissão que ele tenha, se ele é escritor ou se ele é um homem de negócios, independente disso, o que fica bem óbvio pra gente é que o dinheiro não é necessariamente um problema para ele, digamos assim. E por sinal, aqui nós já temos outros 2 tipos de contraste, né? Eu disse que os contrastes são muito frequentes nas obras do Kawabata, porque veja, nós temos esse contraste entre as águas quentes da estação termal e a neve desse inverno rigoroso, e existe também esse contraste entre a metrópole, quando a gente pensa que o protagonista veio de Tóquio, e a cidade do interior, quando a gente pensa que a geisha vive ali no tal do País das Neves. Pois bem, apesar de ser casado, etc., barará, barará, de ter 2 filhos, não sei o quê, o protagonista aqui, o Shimamura, ele sempre viaja sozinho. E essas viagens que ele faz sozinho à estação das águas, em um primeiro momento, tudo me levou a crer que que ele empreendia essas viagens exatamente para poder fugir daquele ritmo acelerado da vida na cidade grande. E talvez até tenha sido essa a intenção dele durante essa sua primeira visita que ele faz a essa estação de águas termais. E essa primeira visita aparece aqui narrativamente por meio de uma analepse, ou seja, os personagens estão conversando e daí ele se lembra, ele tem esse flashback dessa primeira visita que ele faz, né? Mas não demora muito para a gente descobrir que, na verdade, ele sempre volta para aquele mesmo lugar ali, para aquela mesma estação de águas termais, para reencontrar a Komako, que é uma geisha, ou melhor dizendo, uma aprendiz de geisha que trabalha nesse espaço que parece uma hospedaria, um spa, sei lá, uma coisa assim. E aí você pensa, obviamente, que existe
algum envolvimento romântico ou no mínimo sexual entre esses dois personagens, mas não é necessariamente isso que acontece, ou pelo menos não é necessariamente isso que a gente percebe entre os dois. Na verdade, a relação que se estabelece entre eles é bastante complexa, é bastante ambígua, porque ora parece que os dois são apenas amigos, né? Então parece que essa relação entre os dois é uma relação apenas de respeito, de amizade, enfim, algo platônico mesmo, mas por outro lado, há momentos em que parece que um tem ciúmes do outro, ou então há momentos de uma tensão sexual muito forte entre eles, e daí você já começa a perceber que não se trata apenas de uma amizade que acontece. Então veja, não que essas possibilidades todas se excluam, mas é muito interessante perceber que elas acabam sugerindo diversas nuances para o relacionamento entre esses dois personagens, e isso torna, portanto, essa relação cada vez mais complexa. E nesse momento cabe aqui fazer um pequeno parêntese para dizer o seguinte: as geishas não são prostitutas. E por mais que elas eventualmente até se envolvam com os seus clientes, quem toma essa decisão de se envolver ou não é a própria geisha. Então existe todo um processo de sedução que deve anteceder esse possível contato físico propriamente dito entre a geisha e o homem que ela está atendendo, porque a principal função de uma geisha é entreter. Então, elas dançam, elas cantam, elas declamam poesia, elas têm que ter algum nível de cultura bem elevado para poder ali, enfim, sustentar uma conversa, enfim. E uma coisa bem legal nesse romance do Kawabata é que a Komato, de início, aparece como uma aprendiz. Komato não, Komako. Ela aparece de início como uma aprendiz de geisha. Tanto que o Shimamura, que é o protagonista, ele nem queria conversar com ela em um primeiro momento, mesmo sabendo que ela era uma das geishas mais requisitadas ali daquela região. Mas ele queria ali uma geisha experiente, digamos assim, porque na verdade ele pensou que essas mulheres prestavam não só esse entretenimento intelectual, mas também algum tipo de serviço sexual mesmo, né? Então, quando chega ali essa menina que ainda está aprendendo e que se recusa a ir para a cama com ele, já existe esse pequeno ruído, essa tensão entre os dois, e é muito interessante perceber como, a partir dessa tensão, é que os dois começam a se aproximar de um jeito bastante interessante. Mas enfim, como nós estamos falando de uma aprendiz, isso já demonstra que existe todo um preparo para se tornar geisha, porque desde novas, essas moças, desde antes dos 10 anos, essas moças já começam ali a estudar bastante, por exemplo, sobre as tradições japonesas, sobre arte, etc, etc. E é por isso que antes eu disse que a Komako representa a cultura tradicional, ao passo que o Shimamura aparece como esse intelectual meio ocidentalizado. Inclusive, esse primeiro impulso dele, no modo como ele lida com as geishas, já demonstra muito bem essa ocidentalização do pensamento desse protagonista. Então, de certo modo, um dos temas implícitos do livro é justamente a relação ambígua entre a tradição e a modernidade. Então, não me parece mero acaso que o Kawabata ele faça várias referências à cultura japonesa, porque é quase como se ele estivesse ali querendo preservar essas tradições diante de uma modernidade cada vez mais presente, porque, como eu disse para vocês, o protagonista aqui, que é esse representante do Ocidente, ele vai com uma frequência cada vez maior fazer essas visitas a essa casa de águas termais. Então é como se houvesse essa invasão mesmo, essa
ocidentalização gradativa do espaço graças à presença desse protagonista. Por isso mesmo, o autor ele vai descrevendo, às vezes de maneira bastante detalhada, as roupas, as comidas, as festas tradicionais e principalmente uma técnica de tecelagem na qual o tecido é feito em lugares frios, em regiões frias durante o inverno, e esse tecido ele fica inclusive curtindo na neve para poder ficar o mais branco possível. E toda essa técnica ela acontece para que quando uma pessoa vá usar esse tecido no calor, esse tecido seja mais fresco. Eu achei isso muito interessante, ou pelo menos foi isso que eu entendi de toda essa explicação que o narrador dá em dado momento aqui. Mas o fato é que eu fiquei bastante curioso para ver que tipo de tecido é esse. É aquele tipo de texto que dá vontade de você sentir as coisas como elas estão sendo descritas. Então, o autor, como eu disse, ele vai fazendo essas várias referências culturais. Porém, às vezes, essas referências são tantas e são tão repetidas que uma pessoa como eu, que enfim, eu não tenho nenhum tipo de conhecimento prévio da cultura japonesa, eu fiquei sem entender muitas dessas passagens, porque me parece que até coisas triviais, como por exemplo o penteado, ou então a dobra do kimono, a faixa que elas usam para poder prender a roupa. Então, assim, são coisas mínimas que aparentemente podem ter significados diferentes dependendo da situação em que aparecem. E daí, como eu não tenho essas referências culturais, eu acabei patinando em alguns momentos da minha leitura exatamente por conta disso, mesmo com as várias notas de rodapé que constam aqui nessa minha edição. Então, nesses momentos, eu não entendi muito bem essas várias nuances que o autor foi colocando, apesar de ter entendido que essas nuances não estão ali por acaso. Ele está fazendo isso de maneira quase a preservar mesmo determinadas tradições. Eu não sei se na época ali, entre os anos 30 e 40, o Japão estava passando por algum processo de modernização, de ocidentalização. Eu não sei se era esse o caso, mas eu acabei tendo essa impressão diante dessa inserção de elementos culturais de maneira tão frequente aqui em várias das passagens deste livro. Mas o fato é que, depois de um tempo ali convivendo com a Komako, o Shimamura começa a se interessar cada vez mais física, mas também intelectualmente por essa moça, e por isso mesmo ele promete a ela que sempre vai voltar àquela estação de águas termais para visitá-la. Bom, em uma dessas visitas, que é justamente o trecho que abre o romance, o Shimamura ele está no trem indo até essa estação de águas quando ele escuta uma voz feminina angelical, e daí ele começa a procurar para ver de onde vem essa voz, e daí, ao se virar em determinada direção, ele vê o reflexo de uma moça na janela do trem. Então ele olha para fora assim, vê na janela uma moça refletida que está sentada do outro lado do trem, do lado oposto aqui a ele no trem. E eu achei essa cena de uma construção, de uma poesia muito interessante, porque o reflexo dessa moça faz com que a imagem dela se sobreponha à paisagem lá fora, quase como se ela estivesse ali suspensa em meio a essas montanhas que o protagonista estava vendo pela janela. Então, como eu disse antes, existe uma integração entre esse elemento feminino e a natureza já nesse primeiro contato que se estabelece entre o protagonista e essa outra moça que depois vai ser muito importante ao longo do romance. E essa sobreposição de imagens vai voltar várias vezes ao longo da narrativa, seja porque o Shimamura se lembra sempre do rosto dessa moça refletida ali na janela, seja porque esse jogo de espelhos vai se repetindo em várias outras passagens do texto. E daí,
uma vez diante daquela beldade refletida na janela, o Shimamura fica bastante atento ao que a moça está dizendo e assim ele descobre que ela se chama Yoko e que ela está acompanhando um rapaz doente ali, que na verdade é o filho de uma professora desse vilarejo ali onde fica essa estação de águas termais. Né? E obviamente, como nós estamos falando ali de um vilarejo pequeno perdido nas montanhas do Japão, depois de algum tempo, uma vez que o Shimamura começa a frequentar essa estação de águas com uma frequência cada vez maior, eventualmente os dois acabam se reencontrando. Ele vai entrando em contato com a Yoko de novo e vai também ter acesso a informações por vezes contraditórias sobre quem é essa moça. E isso faz com que o protagonista desenvolva uma quase obsessão pela Yoko, já que sempre que ele pergunta alguma coisa sobre ela, as pessoas acabam desconversando ou dando informações absolutamente desencontradas sobre essa moça. E é claro que isso vai fazendo com que crie-se em torno dela uma aura de mistério que vai se elevando cada vez mais. E com isso nós temos então uma espécie de triângulo amoroso se formando entre o Shimamura, a Yoko e a Komako, que é a tal da aprendiz de geisha, que ele vai visitar todos os anos nessa estação de águas termais. E depois a gente descobre que essas duas moças, ou seja, a Komako e a Yoko, elas já estavam envolvidas em um triângulo amoroso, porque aparentemente, em algum momento do passado, o ex-noivo de uma delas rompeu o relacionamento e no presente esse sujeito está tendo um relacionamento com a outra. E daí eu não vou revelar quem é quem, né? Quem são as pontas desse triângulo. Ou, enfim, pelo menos foi isso que me pareceu, já que em vários trechos o narrador deixa bem claro que essas duas mulheres elas não gostam uma da outra, sobretudo por conta desse rapaz que elas têm em comum ali. Então, tudo isso sugere que no passado elas tenham vivido essa situação de um triângulo amoroso e daí esse triângulo se repete no presente quando a gente pensa na chegada do Shimamura ali, que acaba, enfim, reaproximando as moças e tornando a relação entre elas cada vez mais tensa. Por isso mesmo, ao longo do livro, a Yoko aparece quase como um fantasma, porque ela se constrói como uma personagem meio rarefeita, como se ela fosse apenas uma imagem que a qualquer momento fosse ali se desfazer, e isso de certo modo se liga muito ao desfecho do romance, mas aí eu não vou poder entrar em maiores detalhes. Então veja, essa irrealidade atribuída a Yoko, no modo como ela vai sendo descrita ao longo do romance, não faz mais do que reforçar esse primeiro contato entre o Shimamura e o reflexo dessa moça na janela do trem. Isso porque esse reflexo da Yoko ali na janela do trem, com a paisagem em movimento ao fundo, acaba criando uma imagem meio fantasmática para essa personagem, e como essa irrealidade surge ou é sugerida logo nas primeiras páginas do romance, e ao longo do texto o narrador descreve tudo de um jeito meio sinestésico, como eu já disse antes, né? Em certos trechos eu acabei ficando com a impressão de que tudo isso que é narrado parece muito mais um sonho do protagonista, porque é tudo de uma fragilidade, de uma abstração tão grandes que parece que a qualquer momento ele vai acordar e acabar com tudo aquilo que ele próprio criou, né? Porque afinal de contas, como ele é o protagonista, a gente vê todas as coisas a partir do ponto de vista dele. E apenas para que você saiba como o narrador vai descrevendo esse momento em que o Shimamura vê a imagem da Yoko refletida na janela do trem, nas páginas 13 e 14 está dito o seguinte: parecia-lhe que estava vendo o desenrolar de um sonho, talvez porque tudo aquilo se passasse dentro daquele estranho espelho. No fundo do espelho corria a paisagem do entardecer, isto é,
O que se via através do vidro e o que se refletia no espelho moviam-se como imagens sobrepostas de um filme. Os personagens e o cenário não tinham nenhuma relação entre si. Além disso, sendo eles de uma fugacidade translúcida e a paisagem de uma fluidez vaga de cair de tarde, a fusão de ambos desenhava um mundo simbólico. Então veja, eu acabei de dizer para vocês que eu tinha essa impressão de que tudo isso daqui era um sonho do protagonista, exatamente por conta desse mundo simbólico que já fica posto para a gente logo nas primeiras páginas do romance. E daí, além disso, mais adiante, esse jogo de imagens se repete, mas de modo a reforçar o contraste entre essas duas moças, quer dizer, entre a Komako e a Yoko. Nessa cena aqui, que está na página 53, o narrador diz o seguinte: mesmo depois de deixar a casa, Shimamura continuava sentindo o olhar de Yoko ardendo diante dele. Era um olhar frio como uma chama longínqua, pois ele se lembrava de que, enquanto olhava o reflexo do rosto de Yoko no vidro da janela do trem, as chamas das montanhas e das matas passavam pelo outro lado do rosto dela e que, quando uma daquelas chamas sobrepôs-se à sua pupila formando uma claridade flamejante, Shimamura tremeu diante de sua beleza inexprimível. Ao recordar-se disso, lembrou-se também da face vermelha de Komako que surgira no meio da neve tomando todo o espelho. Então veja que interessante esse contraste que se constrói entre as personagens. Porque, por um lado, quando o Shimamura viu a Yoko refletida na janela do trem, ele tinha o rosto dela, que é um rosto branco, opondo-se às chamas da montanha, como é descrito aqui, né? Mas, por outro lado, quando ele vê a Komako refletida no espelho da casa, ele percebe que o rosto dela é um rosto meio avermelhado e esse tom do rosto da Komako acaba estabelecendo um contraste com a claridade da neve ao redor. Então, existe esse contraste que se estabelece entre as protagonistas e o fundo a partir do qual elas são vistas, mas existe também esse contraste que se estabelece entre elas quando nós aproximamos o modo como elas são descritas. Portanto, ao longo de todo o livro, nós temos a impressão de ver apenas o reflexo de outro reflexo de maneira indefinida. E vocês sabem que o espelho, ele reproduz uma imagem, mas ele faz isso de modo a distorcer aquilo que está sendo reproduzido. E essa distorção salienta a ambiguidade das relações entre essas mulheres e entre esses três personagens que formam então esse triângulo amoroso bastante estranho. Então nós temos ali o Shimamura, que é então esse homem meio frio e distante, que é casado só para manter as aparências, que gosta da Komako, mas ao mesmo tempo é quase rude com ela em alguns momentos, que parece querer sair daquela situação porque ele fica em dúvida em vários momentos sobre voltar ou não à estação de águas termais, só que ao mesmo tempo ele se sente preso a Komako, assim como ela também se sente presa a ele. E além disso, o Shimamura tem esse sentimento platônico pela Komako, mas também se interessa pela Yoko, e não dá para saber até que ponto esse interesse deriva de mera curiosidade ou é sinal de uma atração física mesmo que ele pode estar desenvolvendo por mais essa moça, porque vamos nos lembrar que ele é casado. Já quando a gente pensa na Komako, nós estamos falando ali de uma moça meio indecisa, uma moça bastante impulsiva, bastante apaixonada. É quase como se essa paixão que ela expressa de maneira tão frequente tentasse driblar a frieza e a indiferença que o Shimamura lhe dispensa na maioria das vezes. Por quê? Parece que quanto mais frio o Shimamura é, mais a Komako gosta dele, ou demonstra gostar dele. Só que ao mesmo tempo, o Shimamura, porque eu estou falando que ele é rude com ela, ele é quase indiferente com ela, mas isso é só em alguns trechos, porque em outros ele parece de fato gostar dela, só que ele é tão discreto e tão distante
que parece que ele só está tolerando ali a presença dessa moça meio espevitada, digamos assim. E foi por isso que antes eu disse que a relação que se estabelece entre esses dois personagens é bastante ambígua, porque a cada nova interação entre eles, não dá para saber se ele gosta dessa moça, se esse sentimento é recíproco ou não, não dá para saber, enfim, se esse tipo de relacionamento que eles nutrem tem ou não tem futuro, não dá para saber se ele está traindo a esposa com a Komako ou não, enfim. Então, a cada nova interação, ao invés de você ter respostas, você tem mais perguntas por conta do modo como esses personagens lidam um com o outro, mas essas incertezas não são algo ruim do livro. Muito pelo contrário, elas só estão ali porque esses personagens, eles são muito escorregadios e a gente percebe o tempo todo que eles não estão revelando tudo aquilo que eles sabem e nem tampouco tudo aquilo que eles são uns para os outros. É como se aquela frieza e aquela hostilidade do espaço, como eu disse para vocês, nós estamos falando ali desse país, né, desse vilarejo em que a neve e o frio são exasperantes. Então é como se essa hostilidade determinasse o modo frio como essas pessoas acabam se relacionando, se conectando ou não umas com as outras. E essa união entre o externo do espaço e o interno da construção dos personagens é mediada pelo cromatismo usado ao longo da narrativa, graças àquele estilo impressionista do Kawabata. E daí, como eu disse antes, na teoria do Goethe, as cores frias sugerem a ausência, a melancolia, o distanciamento, a tristeza. E é exatamente isso que nós temos entre esses personagens, de modo que qualquer tipo de concretização amorosa tem que primeiro driblar essas barreiras que são dadas pelo meio, né, pelo espaço hostil ali por conta da neve, mas também essas barreiras elas repercutem na individualidade de cada um desses sujeitos, né? Na individualidade do protagonista, mas também dessas duas moças que, juntamente com ele, compõem esse triângulo amoroso. Portanto, se por um lado parece que a relação entre os personagens é meio morna, muito esquisita, por outro, é bom lembrar que essa ausência de ação, esse silêncio que se impõe entre as relações, nada mais é do que um reflexo simbólico da neve, digamos assim. E é bom notar que a neve está presente em quase todas as cenas do romance, de modo não só a aumentar a carga poética e a sinestesia das descrições, mas também a reforçar a solidão e o quão isolados esses personagens estão em relação uns aos outros do ponto de vista emocional. E finalmente, então, já falei um pouquinho da Komako, já falei um pouquinho do Shimamura, finalmente nós temos aqui a Yoko, que é uma moça meio provinciana ali, digamos assim, e que de início parece que vai ser uma das protagonistas, só que ela acaba aparecendo muito pouco ao longo do romance. Ela sempre tem ali umas aparições muito rápidas, muito breves, e logo ela sai de cena de novo, né? Na verdade, a memória que o Shimamura tem do reflexo da moça aparece muito mais do que a própria moça ao longo do texto, assim como ela se presentifica muito mais como um discurso na boca dos outros personagens do que fisicamente ali em pessoa interagindo com as pessoas ao seu redor. E isso, é claro, reforça a ideia de que a Yoko é uma personagem meio intangível, quase irreal, tal qual o reflexo que o Shimamura viu no início do romance. E nas poucas vezes em que aparece, a Yoko sempre é descrita como uma moça introspectiva, mas que, mesmo aparecendo pouco, de maneira muito rápida, sempre que ela está presente, ela acaba despertando um lado mais positivo do Shimamura, de modo que tudo relacionado a Yoko é cheio de incertezas. A gente não sabe muito sobre a natureza dessa relação
entre ela e o rapaz que ela estava acompanhando no trem. A gente não sabe muito sobre esse passado conflituoso entre ela e a Komako. A gente não sabe o que o Shimamura de fato sente por ela e por aí vai. Então note como essas duas personagens femininas, elas são descritas quase como opostos entre si. E isso aumenta a tensão que se estabelece entre as duas. E por sinal é muito curioso pensar nas motivações dessas personagens. Então, por exemplo, no que se refere a esse passado em comum entre elas, é interessante notar como esse passado se liga à motivação da Komako para se tornar uma aprendiz de geisha, mas aí eu não vou entrar em detalhes para não, enfim, estragar a experiência de leitura de vocês. Mas veja que esse conflito, né, ou melhor dizendo, esses conflitos que se estabelecem entre essas duas mulheres são muito mais internos do que externos. E isso reflete aquela tensão entre o humano e a natureza que eu mencionei lá no início do vídeo. Porque enquanto a paisagem aparece sempre como algo exuberante apesar do frio, então a paisagem sempre é descrita de modo límpido, de modo claro, né? Os personagens, por outro lado, sempre são descritos a partir de uma dicção meio sinuosa, meio ambígua, já que quando parece que a gente já sabe quem são esses personagens, eles agem de um jeito completamente inesperado e fazem com que a gente fique se perguntando, tá, mas então, por que será que essa pessoa está fazendo isso agora? E entre essas duas mulheres está ali o tal do Shimamura, que, na verdade, mesmo sendo o protagonista, se constrói a partir dessa duplicidade, né? Se constrói a partir dessas duas personagens femininas, já que ele vai se revelando ao leitor na medida em que age de um jeito ou de outro, a depender ali da moça com quem ele está lidando. Então, no fim das contas, é como se todas essas dúvidas, todas essas ambiguidades, todas essas incertezas, toda essa confusão fossem, na verdade, um reflexo de um ambiente social que permite a aproximação de elementos tão contraditórios como é o caso da modernização ocidental, representada pelo Shimamura, e a preservação das tradições representadas aqui pela Komako. E daí você tem a Yoko, que olha para toda essa relação de maneira bastante particular, digamos assim, e isso, de certo modo, também se liga muito ao que vai acontecer no desfecho do romance. Então veja, por tudo isso, trata-se de um romance do qual eu gostei bastante, mas ainda assim é aquele tipo de livro que, se você aí lê só para saber das respostas, não sei o quê, não perca seu tempo, porque esse livro aqui, ele vai levantando perguntas e mais perguntas conforme a narrativa avança, e ele não tem muito compromisso, né, muito interesse em responder a todas essas perguntas, muito embora ele responda a maioria delas de uma maneira ou de outra, certo? Então, novamente fica aqui a recomendação de mais este livro do Kawabata, né? Novamente eu vou deixar lá embaixo o link para a playlist com os meus comentários sobre os outros livros deste mesmo autor, e vou deixar também o link para o meu perfil no Apoia-se. Assim, se você aí quiser e puder apoiar esse meu trabalho financeiramente, você pode entrar no perfil, porque lá constam os planos de apoio e também as recompensas referentes a cada um desses planos. Agora, se você quer me ajudar, mas não financeiramente, você pode fazer isso mostrando aqui para o YouTube que esse meu conteúdo é relevante de alguma maneira, certo? Vemo-nos então nos próximos vídeos e um amplexo.